Porque quem faz o ambiente somos nós. Somos quando nós aquebrantamos o nosso coração diante de Deus. Quando nós esquecemos do mundo, do amanhã, do que vai acontecer amanhã. Eu quero que você se desprenda de tudo. Porque tem barreiras, tem dificuldades. Que muitas das vezes a gente tenta ter um momento com Deus, ter um encontro com Deus, e muitas das vezes nós não conseguimos, porque as preocupações deste mundo, porque as coisas deste mundo, os prazeres desse mundo, a vontade desse mundo, que esse mundo oferece, nos priva do favor e da graça de Deus. Mas eu quero que você tenha um coração contrito nessa noite. Eu quero que você, verdadeiramente, você fale para Deus que você veio aqui com um propósito. Você não veio aqui nessa noite só simplesmente por você vir, porque eu tinha que ir no culto, porque é culto de oração e eu faço parte de uma célula, e eu faço parte de um núcleo, então eu tenho que estar lá. Não. Você veio nessa noite para adorar o nome dEle, para glorificar o nome santo do Senhor. Aleluia, porque a presença dEle é tudo o que nos importa. É de sentir a presença dEle neste lugar. É de poder, Deus, eu vim aqui, Senhor, mas eu não aceito sair deste lugar sem a Tua presença. Sem a presença do Teu Espírito, eu não posso, Deus, sair daqui da mesma forma que eu vim. Talvez, querido, você veio nesse dia, não era nem para você estar aqui, talvez um dia frio, ou depois de um dia tribulado, de cansaço, de fadiga, de trabalho, mas você está aqui, porque o Senhor, Ele quis que você estivesse aqui. Aleluia. E isso é tudo o que importa. Amém. Queridos, eu quero que você abra a tua Bíblia aí lá em 2 Crônicas 7, no capítulo 7, de versículo de número 14. É uma passagem muito conhecida. E tem hora que a gente fica relutando com Deus. E a gente fica falando, e aí Deus, o que é que eu vou levar? E a gente ora, a gente pesquisa, a gente corre na Bíblia. E tem hora que a gente quer pregar uma coisa e fala, agora vai dar certo, vai ser isso, não é? E Deus, quando você começa a meditar e buscar mais profundo um pouco a presença de Deus, aí vem Deus, começa a abrir a tua mente e fala, ó, é isso que eu quero que você faça. Amém? Querido, todos achou aí o versículo 14? Ele diz bem assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só até aí, querido, depois, se você quiser continuar com a tua Bíblia aberta, amém? Mas vamos orar, pedir ao Senhor que nessa noite Ele venha falar conosco, porque eu estou pedindo, Deus, fala comigo. Apesar dele já ter falo, mas eu quero que você receba aquilo que Deus falou comigo nessa noite. Pai querido, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, diante da Tua igreja, diante da Tua casa, para assim pregarmos a Tua palavra diante do altar, Senhor. E que assim, Deus, o Senhor possa falar aos corações do Teu povo, da Tua igreja, para que assim nós possamos compreender qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade para nossas vidas nessa noite. Pai, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Querido, poder vos assentar. Eu, quando estou pregando, bebo muita água, porque estou nervoso. Aí quando eu fico nervoso eu tomo água para poder passar o nervosismo um pouco.
Queridos, todo mundo, uma passagem muito conhecida, está escrito lá nos livros dos reis também. Ali quando Salomão é filho de Davi, né? Ele passa agora a ser rei de Israel no lugar do seu pai Davi, um dos maiores reis de toda a história de Israel, né? Foi um homem muito usado por Deus, um homem que sempre executou a vontade de Deus, apesar de ter seus defeitos, as suas falhas, como eu, como você. Apesar dele ser um homem notável, mas não tão importante também assim como eu, como você, porque para Deus não tem filhos privilegiados, né? Deus tem filhos, e Deus ele trata todos ali por igual. Mas quando Salomão, por Davi ser um homem sanguinário, ele intentou no seu coração construir um templo, uma casa para o Senhor, mas o Senhor rejeitou que ele construísse ali o templo do Senhor. Mas o Senhor disse que o filho dele, o seu sucessor, iria construir. E a palavra do Senhor nos diz, a história, que quando Davi morre e ele passa a ser rei de Israel, ele assume agora o reinado de Israel. E ele intenta agora no seu coração de construir o templo da casa de Deus. Ele começa a fazer os preparativos, tudo que tinha a ser feito, até ele erguer a casa do Senhor. E quando ele consegue construir a casa do Senhor, a casa também do rei também, uma casa muito bonita, e a Bíblia diz que nada lhe faltou, que tudo quando ele propôs no seu coração a fazer, Deus deu condições para que ele fizesse. E querido, depois de ele ter construído ali a casa do Senhor, e a palavra diz que ele começa a fazer algumas queixas a Deus, algumas nas suas orações, pedindo a Deus se porventura de algum momento o seu povo, ou seja, aquela nação viesse a pecar de alguma forma, e eles viessem a cair na mão dos seus inimigos, e os seus inimigos levarem cativo, a cativeiro. E se aquele povo chegasse um momento a que viesse a se perdoar dos seus pecados, das suas falhas, se o Senhor o traria eles de volta para a terra dos seus pais, dos seus antepassados, e outras orações, para nós adiantar um pouco o processo. Depois você chega lá e começa a ler lá de 2 Crônicas tudo, que você vai entender essa história. E ali Salomão, depois de preparar todos os preparativos, ele faz um sacrifício muito grande diante de Deus, mais de 22 mil bois, mais de 120 mil ovelhas em sacrifício ao Senhor. E durou mais ou menos 14 dias que ele emendou a festa, né? Os preparativos, mas foi mais ou menos 14 dias de festa ali, de adoração ali, em comemoração ao templo. E quando ele chega à noite, depois dele fazer, o Senhor ele faz um resumo. Aqui no versículo 14 está um resumo de toda a oração ali que Salomão fez diante do Senhor. E quando o Senhor ele aparece, ele diz bem assim, ó, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Irmão, aqui está tudo que nós precisamos ouvir nessa noite. Mas como assim? Aqui uma condição que Deus está colocando, a situação daquele povo, se o povo viesse, né, se converter, ou seja, viesse a buscar a presença de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Queridos, nós estamos aqui trazendo para o nosso dia de hoje, nós somos os cristãos, os crentes, como você queira entender. Nós somos esse povo do dia de hoje, porque ele estava falando ali, Deus estava falando para o seu povo, para a sua nação, para aquele povo que adorava o seu nome, para aquele povo que estava diante da presença dele, que conhecia ele como o Senhor supremo da sua vida. E muitas das vezes nós somos assim, nós queremos trazer a vontade de Deus, ou seja, querendo que a vontade de Deus seja feita, né? Que Deus
ele esteja sujeito a nossas condições, mas não nós queremos estar nas condições de Deus. Porque quando ele fala se o meu povo, ele está impondo uma condição. Porque muitas das vezes Deus ele é soberano, Deus ele é altíssimo. Deus, ele é grandioso, é merecedor de toda a glória e de toda a honra, mas muitas das vezes nós queremos, né, colocar nossas condições diante de Deus. Olha, Deus, é o seguinte: se o Senhor me abençoar, né, se o Senhor me fazer próspero, se o Senhor abençoar a minha vida, mas não é a minha condição que vai se impor às condições do Senhor, mas é a condição de Deus que vai, e eu que tenho que me impor às condições de Deus na minha vida. Não é da forma que eu quero, não é do jeito que eu quero, não é da forma que eu penso, não é da forma que eu vou querer, mas é da forma que o Senhor quer. É da forma que o Senhor, ele quer trabalhar na tua vida, é da forma que o Senhor quer fazer na tua vida. Porque muitas das vezes nós queremos que seja do nosso jeito. Talvez Salomão, ele começou a fazer essa oração, talvez pensando, Israel é uma nação que era de altos e baixos. Tinha momento que ele estava bem com Deus, tinha momento que ele estava mal com Deus. E nós não somos assim. O irmão hoje estava falando assim, que é aquele que nunca pegou, que não tem pegado, atire a primeira pedra. Todos nós temos pecados, todos nós somos imperfeitos. Salomão ali estava pensando e sabendo que mais para frente, naquele momento, aqueles homens ali, toda a congregação de Israel, quando ele viu descer fogo do céu e consumir ali sobre todos os sacrifícios que estavam ali, eles começaram a se regozijar diante de Deus, lançaram por terra e começaram a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, em brando e alegria, em paz, porque eles viram a presença do Senhor real naquele lugar. Mas, queridos, naquele momento eles estavam felizes, naquele momento eles estavam comemorando uma grande vitória, e a presença de Deus, e Deus estava com ele, e Deus estava com o povo. Era momento de festa, de paz, de alegria. Mas também os momentos difíceis viriam. E por isso que Salomão, orando a Deus, ele preocupado: se porventura, Senhor, esse povo pecar contra ti, e o Senhor entregar na mão dos seus inimigos, e aí? Meus amados, todo momento, enquanto nós vivemos aqui, nós nunca vamos ser perfeitos. Tem momentos que nós vamos estar bem, mas tem momentos também que vamos estar maus. Tem momentos que nós vamos passar por momentos prazerosos, por momentos de vitória, por momentos de bênção, mas também tem momentos que vamos passar por momentos de tristeza, por momentos de angústia, por momentos de perseguições, que o próprio Jesus disse, né? No mundo terá lutas e aflições. Mas ele disse: mas tem bom ânimo, você já tenha coragem, porque eu venci. Meu irmão, e a palavra do Senhor, ela deixa bem claro, já na parte ainda, ele fala bem assim: olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro passo, se humilhar. Amados, essa aí não é fácil, é uma condição. Eu posso fazer tudo isso na vida de vocês, mas depende de vocês. Se você se humilhar, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar na minha presença, ou seja, buscar. Você sabe o que o diabo quer que você faça? É que você se exalte. Não é assim? A Bíblia diz que aqueles que se exaltam serão humilhados, que humilham por si mesmos serão exaltados. Muitas das vezes o ego do homem é assim, nós somos assim. Eu vejo pelo trabalho. Quando uma pessoa ela é humilde ali, era uma pessoa bem comunicativa com todo mundo ali, trata todo mundo bem, mas no momento que ela é promovida, ela se transforma. Meu irmão, aí ela mostra quem ela é. Teve poder agora sobre as suas mãos, né? E agora é do meu jeito. Não confunda a sua, sim, mas aqui agora é do meu jeito, agora é assim. A soberba, ela procede à queda.
Muitas das vezes primeiro vem a soberba, depois vem o quê? A queda. Mas muitas das vezes as pessoas é assim, se delas se humilhar diante de Deus, não, ela quer se exaltar. A nossa carne quer se exaltar, ela quer se aparecer, ela quer dizer, olha, eu sou, eu posso, e ela esquece que Deus é aquele que pode, aquele que é. Ele é eu sou o que sou. Ninguém está acima de Deus, queridos, porque Ele é o Senhor supremo, Ele está acima de todas as coisas. Mas muitas das vezes nós não queremos nos humilhar diante da presença de Deus. Nos queremos, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar na presença de Deus. Humilhação vem de busca, vem de entrega, vem de você se colocar diante da presença de Deus, renunciar a si mesmo. Talvez, querido, você diga no seu coração, mas isso não é fácil. Talvez aquela pessoa, né, me humilhou tanto, me disse tanto sem eu ter falado nada para ela, né? Eu fiquei assim, eu morava na mesma casa com meu irmão e eu fiquei 4 anos de mal com ele. A gente não se falava. E a humildade que para chegar lá para pedir perdão, não tinha coragem. Eu queria, não servia a Deus ainda. A gente morava ali no mesmo teto, mas todo dia eu passava do lado dele e às vezes passava de cabeça baixa. Era meu irmão, eu tinha tanta vontade de falar com ele, mas o orgulho procede a queda. Eu não queria falar com ele, mas eu não conseguia. Até um dia que eu conheci a Cristo, e aí eu fui para a igreja, e Deus falou comigo. Eu vim da igreja, tudo aquilo, eu nunca tinha vivido um momento daquele, igual o encontro com Deus, né? Aquele momento é marcante. E quando eu cheguei em casa, que eu fui orar, a primeira coisa que Deus falou, e agora? E agora? Você vai pedir perdão ao teu irmão agora ou não vai? Como é que vai ficar a vida de vocês agora? Vão se acertar ou não? E eu orei e pedi força a Deus. Deus, me dê força, me dê coragem para que eu vá até lá. E aí eu criei coragem ali naquele momento e fui lá e pedi perdão a ele me perdoou. Hoje ele é cristão também. Depois de muitos anos, né, pregando o evangelho, falando de Jesus para ele, ele veio se converter aqui, mas está lá na igreja do pastor Eduardo também, que eu comecei a trabalhar aqui na obra, depois trouxe ele para cá de volta. Mas, querido, não foi fácil. Porque não é fácil você perdoar. Sempre eu falo para os colegas, cara, eu não vou ofender ninguém, porque eu não gosto de me humilhar diante de ninguém para pedir perdão. Então, se eu não gosto, eu não vou ofender, porque se eu não ofendo, então eu não preciso pedir perdão a ninguém. Mas, queridos, o que a palavra diz? Se o meu povo, que se chama para se humilhar, aí ele diz o segundo passo, o quê? Orar. Quem gosta de orar aí? Diga amém. Fala com fé, irmão. Desse jeito aí, amém? Rapaz, eu não gosto de orar não. Vou ser sincero para você. É uma luta. Fala, mas pastor, gente, quando a gente gosta, que você é uma coisa diferente, que você faz aquilo naturalmente, a gente sabe que é uma luta. É uma luta. Quem sai daqui agora e chega lá em casa agora e vai dizer bem assim, não, eu já vou para o quarto orar? Quem? Mas é uma luta. Mas nós oramos por quê? Porque sabemos, nós precisamos da oração, precisamos orar. E o Senhor está dizendo assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Ele está dizendo se humilhar e orar. Irmãos, porque orar há uma necessidade muito grande. Porque a oração, ela tem que estar na vida de todo cristão. Esse momento de você ter essa comunhão com Deus, esse momento com Deus. E a carne, ela não nos ajuda. Por isso que Paulo disse que é uma luta constante da carne contra o espírito. Porque a gente sabe que não é fácil.
desafiador. Porque muitas das vezes vem um sono. Quando você vai para a vigília, acontece o quê, né? Logo no primeiro você começa a orar, parece que nada flui. Aí vai até 8, 10, 9, 11 horas. Aí quando começa lá para meia-noite, que você começa a se quebrantar. E aí agora que você começa a se desmanchar e não quer sair mais, não quer parar mais, né? Amanhece o dia, você está de joelho ali e fala, já acabou, Deus, eu queria tanto ficar aqui. Porque você buscou com profundidade, você orou com profundidade. Por isso que a palavra do Senhor diz para nós orarmos sem cessar, ser constante em oração. Não é que nem Daniel orava 3 vezes ao dia, queridos. Não era só uma. Mas olha só, muitas das vezes nós não temos esse hábito de orar. Nós queremos, porque tem uma cultura que a gente aprendemos do nossos antepassados, nossos irmãos cristãos, os pastores, que ele falava bem assim, olha, vamos para a igreja orar. Quando falava de vamos para a igreja orar, era para fazer barganha, ou seja, eu vou para a igreja orar porque a minha mãe está doente, porque o meu filho está doente, ou talvez porque eu estou desempregado e preciso de um emprego. É assim, é como se fosse algo de troca. Mas essa não é o propósito de Deus, porque primeiro, quando nós viemos à casa do Senhor, nós primeiro viemos oferecer a Deus. Nós não viemos aqui receber, nós viemos oferecer. É diferente. Olha, Senhor, eu vou na tua casa, mas vou orar, vou buscar a tua presença, vou me humilhar, vou colocar diante de ti, porque eu quero viver uma vida contigo, uma vida na tua presença, uma vida de intimidade, uma vida em santidade, na tua presença, Deus. Eu quero viver uma vida em comunhão. Não é porque eu preciso, eu não estou dizendo que você não ore. Eu não estou dizendo que você não venha para a igreja orar porque o teu filho está doente, querido. Mas o Senhor nos ensina, quando você quiser falar com teu pai, entra no teu quarto, no teu aposento. E ele diz, fala com teu pai em secreto, que o teu pai te ouve em secreto. E ele te recompensará. Você pode fazer isso em casa. Mas no templo é para comunhão. Na igreja é para comunhão, é para nós chegarmos aqui e nos prostrarmos diante de Deus e adorar o nome dEle, e glorificar o nome dEle, e exaltar o nome dEle, e buscar a presença. É porque Ele está dizendo, se o meu povo orar, queridos, e depois Ele diz bem assim, e buscar a minha face. Ah, amados, lá em Jeremias ele diz bem assim, buscar-me-ei e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Sabe, queridos, os impedimentos do dia a dia, sabe os impedimentos que muitas das vezes vem contra a tua vida, e você não consegue orar, e você não consegue buscar a presença de Deus, e Jesus ele deixa o exemplo para nós, ele deixa o exemplo para cada um de nós, para nós buscarmos a presença dele em todo o tempo. É todo o tempo. Jesus, ele diz, tem uma passagem lá em Marcos 1, no verso 35, ele diz bem assim, ó, levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para o lugar deserto e ali orou. Ainda escuro, ainda de madrugada. Muitas das vezes nós queremos ser vitória. O nosso tema da nossa mensagem, eu esqueci até de falar logo no começo, condições para obter êxito na oração. Condições para obter êxito na oração, ou vitória na oração. É preciso seguir alguns passos. Ah, pastor, mas eu quero ser vitorioso, eu quero ter uma vida vitoriosa, eu quero ter uma família vitoriosa, uma vida abençoada, sim. Mas é preciso você
buscar a Deus em oração com intensidade, com mais profundidade. Ele diz bem assim, olha, oração à noite, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Em Marcos 6,46, no 47, ele diz bem assim, sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Ou seja, estava o barco no meio do mar, mas Jesus estava lá, sozinho em terra, prostrado, orando, buscando a presença de Deus, se fortalecendo. Você poderia dizer, mas ele não é o Filho de Deus. Sim, mas ele, como Filho de Deus, ele tinha necessidade de orar, de estar na presença de Deus. É sempre quando eu falo com os homens da nossa rede, eu falo bem assim, amados, nós precisamos orar, porque nós não gostamos de orar, porque o inimigo, ele quer que você ore de vez em quando, porque quando fala de orar, não, eu vou orar, mas talvez 5 minutinhos, talvez quando você vai dormir, às vezes nem ora, às vezes já vem, se joga em cima da cama, você nem viu, você já está dormindo, por causa do cansaço. Talvez, queridos, você tenha esse momento com Deus, porque a oração, ela nos leva a ter uma intimidade com Deus, ela nos leva a viver momento extraordinário com Deus, momento extraordinário na presença de Deus. Mas você, jovem, você, seja a criança, seja adulto, seja quem for, primeira, segunda ou terceira idade, você precisa ter uma vida de oração. Você precisa viver uma vida de oração. E ele diz bem assim, ainda em Lucas 5,16, ele diz bem assim, e ele, porém, se retirava para os lugares desertos e também orava no monte. Nós vimos Jesus orando todo o tempo, querido. Nós vimos Jesus todo momento nos mostrando, fala, ei, sem oração não há vitória. Sem oração não há êxito na tua vitória. Não há, meu querido, porque uma pessoa que não ora, ela não tem intimidade com Deus. Uma pessoa que não ora, que não busca a presença de Deus, ela não vai ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. Esses dias eu tinha perdido meu celular e estava com a cabeça meio perdida, porque tem um aplicativo, um bocado de coisa de banco e um bocado de informações. E eu preocupado, sem saber o que fazer, e fui orar. Aí a Gabriela também orou, né, o Fabrício que gostou. Pai, eu acho que ele nunca orou como ele orou dessa vez, porque eu ia pegar o celular dele, né, perdi o meu no trabalho, alguém pegou, meu amigo. Aí eu falei, Fabrício, é o seu celular, velho. Aí ele olhou para mim e ficou desesperado. Não disse que não, mas ficou desesperado, meu amigo, é o celular dele. E aí eu falei, rapaz, vamos orar, porque já tem 3 dias e nada desse celular. Aí eu ia na Polícia Civil, fazer um BO lá para bloquear, né? Cancelar a placa. Aí na hora, Deus falou comigo, falou, não faz, porque você vai achar o celular, vou te entregar o celular. Mas já fazia 3 dias, gente. Já estava desacreditado já. E ali eu orei a Deus, mas eu esqueci de uma coisa. Que no primeiro dia que eu perdi o celular, acredite, irmão, eu fiquei bem tranquilo. Os caras, rapaz, e agora? Eu falei, cara, deixa aí, tá na mão de Deus. Deus vai guardar para mim. Quer que eu tenha? Deixa aí. Amanhã eu acho, mas achando que no outro dia ia achar. Não achei no primeiro, não achei no segundo, não achei no terceiro. E falei, Deus, está nas tuas mãos e acabou. E a vida que segue. E aí, quando foi no 4º dia, alguém me liga em casa, a Gabriela ligou, na verdade. Ele tirou meu chip e colocou no celular dele e falou, cara, teu celular estava bloqueado, eu não conseguia ligar para você, mas eu consegui agora. Seu celular está comigo, fique tranquilo, irmão. Seu celular está bem guardado, tá? Eu achei ele dentro de uma lama lá, todo melado. Ainda pisaram em cima
para completar ainda. Eu acho que ele só achou porque ele pisou em cima do celular. Quando eu entrei no carro, caiu do bolso, eu fui embora. Ele veio, estacionou, ele disse que achou com 2 dias depois, não sei. Pode ter sido. Mas, está ali. Mas naquele momento eu achava que... Mas Deus estava falando, falou, olha, vão entregar teu celular. Era a voz de Deus audível ao meu coração. Mas muitas das vezes a gente não quer acreditar, a gente quer acreditar no pior. Não é quer acreditar na desgraça, que não vai achar mais. Meu queridos, mas quando você tem uma intimidade com Deus, quando você tem uma vida de oração, e que você para um pouco para ouvir Deus, Deus ele fala com você. Amém? E o Senhor ali, e ele falando mesmo, vamos adiantar um pouquinho. E a palavra de Deus é assim, querido, quando nós colocamos diante de Deus, aí ele diz assim, buscar a minha face. E se buscar a minha face. Queridos, sabe quando nós estamos passando por uma dificuldade, por um problema, qual seja a situação. Talvez você veja aqui nessa noite e você dizer, irmão, você não sabe o que eu estou passando na minha vida. Meu querido, mas eu quero te dizer uma coisa. Buscar a face de Deus requer muito esforço da nossa parte. Muito esforço da nossa parte. Muita força de vontade, de querer, de renunciar ao mundo, de renunciar às coisas do mundo, para que nós possamos buscar a face de Deus, porque aqueles que buscam o Senhor, querido, certamente acharão. E Jesus estava aqui, buscando a face do Senhor de madrugada, de tarde à noite, nas vigílias, amanheceu o dia buscando a Deus, buscando a face do Senhor. É o que você veio aqui nessa noite. Você simplesmente só não veio para o culto de oração. Você veio aqui nessa noite buscar a face do Senhor, buscar a presença do Senhor para a sua vida. Buscar-me-eis e me achareis. Quando nós buscamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, quando nós nos humilhamos diante da presença de Deus, quando nós dizemos para Deus, olha, não importa o que eu esteja passando, não importa o que eu esteja vivendo, mas o que importa é que Deus, Ele está comigo. E Ele diz bem assim, então eu ouvirei dos céus, perdoareis os seus pecados. Queridos, perdoareis os seus pecados. Deus, Ele nunca teve prazer na morte do homem. Mas é você que vai decidir se você quer continuar buscando a face de Deus, ou se você vai querer viver distante dele. Porque, querido, se você decidir buscar a presença de Deus na sua vida, você tem que renunciar ao pecado na tua vida. Você não pode a mesma coisa de uma pessoa dizer bem assim, olha, eu me converti sem me arrepender. Não, primeiro vem o arrependimento, depois vem a conversão. Mas primeiro você precisa o quê? Se arrepender dos seus pecados. Porque o arrependimento, querido, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e deixamos os nossos pecados e passamos a viver a presença de Deus, e passamos a viver a presença do Espírito Santo de Deus, as coisas do mundo não mais interessam para nós, porque agora faz o que Paulo diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Será que Cristo vive em você, queridos? Será que você pode dizer com fé e com certeza que Cristo vive em você? Porque você está dizendo, olha, eu sou a cópia de Cristo. Mas os seus atos, as suas palavras, os seus pensamentos são indicadores. Não sei como está a tua vida. Mas depende do que você está vivendo, depende do que você está fazendo. Talvez sejam os indicadores de que você está com Cristo ou de que você está sem Cristo. Perdoarei os seus pecados. Já finalizando, ele diz bem assim,
e sararei a sua terra. Amados, quando ele diz terra, ele está dizendo a sua vida, o seu coração, das impurezas deste mundo, da iniquidade deste mundo. Ele está falando com precisão de salvação, de entrega, de busca, de humilhação diante da presença de Deus. Ele está dizendo: olha, sararei a tua terra, sararei a tua vida, te salvarei, te redimirei, tirarei todos os pecados da tua vida, te perdoarei, te sararei. Mas para isso você precisa crer na palavra de Deus, meu irmão, que Ele pode fazer o impossível acontecer na tua vida, que Ele pode sarar a tua vida, Ele pode sarar a tua família, Ele pode sarar a tua causa. Talvez você esteja passando por uma situação difícil na sua vida e você diz: mas para mim não tem jeito. Mas eu quero dizer, tem jeito sim, porque o Senhor, meu irmão, Ele pode todas as coisas, amém? O Senhor, Ele pode fazer o impossível tornar-se possível na tua vida. Mas quando você abrir o teu coração e dizer para Deus: Deus, eis-me aqui. Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Eu quero convidar você a buscar o Senhor de todo o coração nessa noite. Eu quero convidar você que se coloque de pé nesse momento. Eu quero convidar, queridos, que você possa buscar a presença de Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Eu quero convidar você a se humilhar diante, lembre-se o que a palavra disse: se você que chama pelo nome do Senhor se humilhar e orar e buscar a minha face, e Ele diz: e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele quer te sarar nessa noite. Ele quer sarar o teu coração, talvez desses pensamentos que te atormentam, talvez dos traumas que têm trazido angústia e tristeza ao teu coração. Ele quer sarar a tua vida, independente de qual seja o estado em que você está, ou a situação ao qual você se encontra. Se você buscar o Senhor e se humilhar, mas se humilhar na presença de Deus, será essa a resposta que Deus deu para o seu povo: então eu sararei a sua terra. Se você aceitar todas as condições aqui ao qual o Senhor colocou diante daquele povo naquela época, mas que hoje o Senhor está colocando para nós aqui hoje, aqui neste lugar, nessa casa, chamada casa de oração. Ele está dizendo, querido, que Ele vai sarar a sua terra, a tua vida. Ele vai te salvar, Ele vai te restaurar, Ele vai santificar a tua vida, Ele vai te preparar para que você possa ter um encontro com Ele. Porque naquele momento, aquele povo, ele teve uma presença real com Deus. Eles passaram a viver um momento extraordinário com Deus. Talvez para aquele povo, um momento ao qual ele nunca mais iria passar. Aproveita a oportunidade, queridos. Aproveite a oportunidade ao qual Deus, Ele te oferece nessa noite.